Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Sabino e você está começando o trabalho de mentoria para obtenção da certificação CPR-EFL. Esse trabalho aqui ele é feito visando que você realmente seja aprovado na prova de certificação do IREB. Claro que a gente está aqui também para ensinar engenharia de requisitos e a nossa ideia é que você aprenda bastante sobre engenharia de requisitos, mas muito desse trabalho é voltado para te ajudar a passar na prova, tá certo? A primeira coisa que eu posso dizer a você é seja bem-vindo, aproveite ao máximo esse tempo que a gente vai conviver aqui. Você vai ver esses vídeos, você vai ter contato comigo pelo WhatsApp, a gente vai estar com aulas ao vivo, então você tem bastante oportunidade de aprender. Aproveita, durante esse tempo que você está estudando para a certificação, se dedica e tenta fazer o máximo para você aproveitar esse tempo, para a gente não ter que fazer essa prova uma segunda vez. Tá bom? Gente, vocês devem saber que a certificação é baseada nesse livro aqui, o Fundamentos da Engenharia de Requisitos, né? Esse livro aqui, na verdade, é uma coleção, né, uma bibliografia, uma junção de vários livros, e aí condensados de uma forma que você facilmente entenda a engenharia de requisitos. Só que tem algumas coisas, na prova principalmente, que você tem que obedecer o que tiver no livro, tá bom? Então, às vezes, você até já sabe engenharia de requisitos, mas é importante que você saiba os termos usados no livro, tá bom? A gente vai fazer esse trabalho aqui todo baseado no livro, tá bom? Então, tudo que a gente estiver falando aqui está baseado no livro. Já que a gente está se baseando no livro, nada mais justo do que vocês conhecerem o livro. Qual é o conteúdo que tem nesse livro? Então vamos começar aqui. A gente está falando então de engenharia de requisitos e algumas vezes você vai ver o termo apenas como ER. Tá? Outra coisa que acontece é, se você procurar na internet, se você começar a procurar outros materiais de estudo, você vai ver algumas coisas em inglês. E aí você vai ver, por exemplo, Requirement Engineering. Você vai ver algumas coisas, algumas siglas em inglês. Cuidado para não confundir. Às vezes você vai ver textos em português que tem também as siglas em inglês, tá bom? RE, Requirement Engineering, ok? Bom, vamos começar vendo o seguinte. O que tem sobre engenharia de requisitos no livro? O livro é dividido em 9 unidades de estudo. O que são as unidades de estudo? É cada capítulo do livro, tá bom? Começamos na unidade 1. A unidade 1 fala de introdução e fundamentos. Introdução e fundamentos. O que tem nessa unidade 1? Essa unidade 1 ela tem um resumo do livro, ela já dá um pouco de informação sobre os outros capítulos. Na verdade, quando você pega a unidade 1, quando a gente for estudar, você vai ver que ela faz referência a coisas que vão ser vistas mais para frente. Então, a primeira coisa que eu falo para quem está começando a estudar é: não fique desesperado se você achar que a unidade 1 é muito complexa, tem muita informação. Porque isso acontece mesmo. Tem bastante informação, mas por quê? Porque ela é um resumo de todo o livro. Depois você vai estudar isso no detalhe. Então, a primeira unidade não é para você ficar estudando, decorando desesperadamente a primeira unidade. É só para você entender o todo, para você começar a estudar depois. No final, você volta e aí você pega alguns detalhes. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Você parte, então, para a unidade 2, que fala de limites do sistema e do contexto. Essa unidade aqui, alguns de vocês nunca ouviram falar disso aqui, mesmo aqueles que já trabalham com engenharia de requisitos há muito tempo. Vocês estão mais acostumados a ouvir a palavra escopo. O que é limite do sistema e do contexto? É mais ou menos como se a gente estivesse dizendo escopo do sistema, escopo do projeto como um todo. Mas o livro ele não fala de escopo, porque ele trata de uma forma mais específica, como limites. Então, esqueça um pouco essa palavra, mas entenda que essa unidade fala de alguma coisa que é parecida com o que hoje você já entende por escopo. Tá bom? Muito bem, ainda aqui na unidade 1, você vai ver ali em algum momento quais são as principais atividades da engenharia de requisitos.
Principais atividades da engenharia de requisitos. Quais seriam as principais atividades baseados nessa literatura que a gente está estudando? Elicitar requisitos. Segunda, documentar requisitos. Terceira, validar e negociar. Ficou ruim aqui, né? Validar e negociar requisitos. E a quarta atividade é gerenciar requisitos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhes. Beleza? Lembrando para vocês, esse primeiro vídeo aqui é para vocês entenderem o geral. Não fica já estudando, já está anotando, desesperado na prova. Não, vamos começar com calma, tá bom? Vai ouvindo, vai entendendo, a gente vai falar disso aqui várias vezes, né? Uma das técnicas que a gente vai usar é repetir os principais conceitos várias vezes. Fiquem tranquilos, tá bom? Essas 4 atividades aqui que você não precisa ter escrito aí ainda no seu papelzinho, na sua anotação, vão dar origem às próximas unidades do livro. Então, quando você pega, por exemplo, a unidade 3, ela fala de elicitar requisitos. A unidade 4 fala de documentar requisitos. Só que documentar requisitos é uma coisa tão extensa, tão importante, que a gente vai ter mais duas unidades que falam disso. Uma unidade que fala documentar em linguagem natural. O que é linguagem natural, pessoal? Linguagem natural é como a gente fala naturalmente, tá? E uma outra que fala de documentar requisitos usando modelos. Então aqui a gente tem 3 unidades que vão falar da atividade de documentação de requisitos. Logo você já pode ver, documentar requisitos é uma das coisas mais importantes da engenharia de requisitos, tá certo? Muito bem. Temos aqui a unidade 7, que fala justamente de validação e negociação. Então, validação e negociação, que é outra atividade. Lembrem, ó, são 2 itens, é uma atividade composta, são 2 coisas. Se você pegar outras literaturas, essa divisão pode ser um pouquinho diferente. Aqui para a gente é uma atividade, validação e negociação, é uma unidade de estudo, mas são 2 focos diferentes, ok? A unidade 8 fala de gerenciar requisitos. E a unidade 9 é uma unidade de apoio. Ela vai falar do apoio por ferramentas. Ou seja, como é que eu uso ferramentas para me apoiar na engenharia de requisitos, tá certo? Pessoal, seguinte, aqui está o livro, tá bom? Isso aqui é o que tem no livro. Isso aqui é o que cai na prova. Isso aqui é o que você tem que saber. Vou falar de novo para vocês. Não fique procurando muitas coisas fora. A gente tem que fazer um trabalho baseado no livro. Esse trabalho de mentoria, ele é todo baseado no livro. Por isso que você pode assistir os vídeos tranquilo, que o que a gente está falando no vídeo está no livro. Tá bom? Mas toma cuidado, alguns materiais na internet que você pode achar, achando que está estudando mais, que está ampliando o seu conhecimento e talvez você possa estar se confundindo, tá? Eu recomendo que você conheça o conteúdo do livro, tá bom? Então, junto com o que a gente está fazendo de estudo aqui, vale a pena sim uma leitura do livro, um pouco mais no detalhe, com um pouco mais de calma, anotando algumas coisas que você veja ali, talvez você não entendeu direito, para você poder tirar as dúvidas no na sua aula online, tá bom? Ou mesmo por WhatsApp, se for uma coisa simples, né? Gente, seguinte, então, aqui a gente sabe o livro, a gente sabe o conteúdo. O que eu quero passar para você agora? Eu quero falar para você um pouquinho da prova, tá? A gente está estudando para uma prova de certificação, tá bom? Primeira coisa, a prova de CPRE-FL é uma prova, e aí eu vou começar a dar uma ênfase maior nisso, porque eu já treinei muitas pessoas e todo mundo que sai da prova com uma sensação assim, nossa, mas essa prova é trabalhosa, né? Essa prova tem muito raciocínio. Sim, é uma prova de raciocínio. Raciocínio. Não é uma prova de decoreba, tá? Raciocínio analítico. Por quê? Por que uma prova de raciocínio analítico?
Você vai ver ainda na unidade 1 que uma das principais características do engenheiro de requisitos é raciocínio analítico. Logo, uma prova de engenharia de requisitos de um órgão certificador internacional teria que usar um pouco essa característica, né, para ver se você é um bom engenheiro de requisitos, tá bom? Então, não basta decorar, você tem que entender o que você está estudando, tá bom? É uma prova de múltipla escolha. Muito bem. Essa prova aqui, ela é uma múltipla escolha um pouquinho diferente. Você pode ter, por exemplo, 5 alternativas, né? 5 opções, né? Vou colocar aqui, melhor dizendo, né? 5 opções, só que uma certa. Beleza, então eu tenho 5 opções, uma delas é a certa. Olho as 5 e escolho. Mas você pode, por exemplo, ter 5 opções e ter 2 certas. Então você tem que analisar as 5 e das 5 achar 2 certas. Muito bem. Você pode ter questões do tipo verdadeiro ou falso. Ou seja, você tem que analisar todas as opções e ver se essas opções são verdadeiras ou são falsas. Aí vai ser, às vezes, procede, não procede, sim ou não, está de acordo ou não está de acordo. Mas saiba que você vai ter que avaliar todas. Então aqui, por exemplo, as questões elas têm pesos variados, tá? A questão pode valer 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos no total. Tá bom? Aqui a distribuição de acordo com a dificuldade daquela questão. Se você tem 5 opções, uma certa, ela vale 2 pontos, acertou uma, você acertou 2 pontos. Você tem 5 opções, 2 certas, aquela questão vale 2 pontos, cada uma vale 1 ponto. Tá? Acertei uma, 1 ponto, acertei as duas, 2 pontos. Acertei uma, errei outra, 1 ponto. Não tem mais aquela questão de se eu errei, tira ponto da que eu acertei, não tem mais isso, tá? Isso aconteceu até o ano passado, se não me engano, né? Mais ou menos em outubro. Houve uma alteração no IREB, então as provas hoje não tem mais essa questão. Antes você tinha que acertar 60% da prova. Hoje você tem que acertar 70%. Então, essa alteração aqui, antes era 60%, mais uma errada, né? Se você, uma errada, tirava ponto, você tinha um menos ali, né? E uma certa, você tinha o pontinho a mais. Isso era quando era 60% da prova. No 70% não tem mais isso. A prova ficou mais fácil, tá? Posso garantir a vocês, com essa alteração a prova ficou mais fácil. Porque você pode chutar uma opção. Eu não tenho certeza, eu vou chutar. E você vai ganhar bastante pontos com isso, porque quando você está bem preparado, o seu chute não é um chute qualquer. É um chute bastante aproximado do que seria a resposta correta. Mesmo chutando, você tem uma probabilidade muito alta de acertar quando você estudou bem para a prova, tá bom? Nas de verdadeiro ou falso, então, por exemplo, 2 pontos, 5 opções, cada uma vale 0,4 e essa conta vai ser feita para ver a sua pontuação em percentual, tá bom? Qual é a distribuição de pontos da prova? Você não tem que se preocupar com a distribuição de pontos, você tem que acertar na porcentagem. Existem modelos de provas diferentes e você tem que acertar 70% dos pontos da prova, tá bom? Então você pode descartar 30% dos pontos da prova. A cada 10 pontos você pode errar 3. É uma margem boa de erro, tá bom? Porque a prova ela é extensa, ela passa por muitos conhecimentos, você com certeza vai errar algumas coisas, mas se você estudou bem, você consegue passar ali 75% da prova relativamente tranquilo. Se você estudar mais, aí você consegue passar desse percentual, tá bom? Isso aqui é um pouquinho da prova, tá? Lembrem disso aqui, gente, é uma prova de raciocínio analítico, tá? E é uma prova com múltipla escolha. Das unidades aqui, qual é a dificuldade dessas unidades, né? Pessoal, por incrível que pareça, eu tenho visto nas turmas que eu ministro treinamento ou nas mentorias,
as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade para responder da unidade 2, embora teoricamente seja uma unidade simples. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com a 2. Mas a campeã de pontos, a campeã de peso na prova é a unidade 6, sem dúvida nenhuma. Tá bom? A unidade 6 é a unidade que tem mais pontos na prova, é a unidade que tem mais dificuldade, porque você tem que analisar modelos. Você vai ter que fazer modelos, desenhar modelos? Não. Você vai ter que analisar modelos, tá bom? Então, essa unidade aqui é a unidade que eu já dou uma dica para vocês. Começa a pensar um pouco nela desde o começo. A gente tem alguns vídeos abertos no YouTube. Dá uma olhada nos vídeos, já dá uma olhada, sem muito desespero, sem muita necessidade de aprender, mas já começa a dar uma olhadinha nos vídeos, já começa a dar uma pesquisadinha sobre modelos, principalmente da UML, tá? Que são os modelos talvez que você vai usar mais no seu dia a dia, e começa a ver alguma coisa. Quando chegar na unidade a gente vai estudar direitinho ela, tá bom? Mas ela é aquela que eu digo para vocês terem mais atenção. Por quê? Porque essa daqui pode ser a diferença entre você passar ou não passar. Se você fizer uma boa quantidade de pontos aqui, o percentual dela na prova é maior, tá bom? O peso dela para a prova como um todo é maior, ok? Essas duas também são importantes, elas têm uma ligação muito grande com a unidade 6, né? Então vale muito a pena você também estar bastante atento aqui na parte de documentação. Tá bom? A parte de introdução e fundamentos é um grande resumo. Tem aqui algumas coisinhas específicas que a gente precisa ver lá, as definições, principalmente do que é engenharia de requisitos, o que é um requisito e o que é um stakeholder. Mas a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho nos próximos vídeos, tá bom? Elicitação de requisitos é uma unidade bastante legal, tem bastante coisas interessantes para o dia a dia, mas ela é uma unidade extensa, né? Ela também aparece bastante na prova, tá? Bastante coisa. A unidade 7, eu particularmente não gosto muito do texto dela no livro. Eu acho que ele fica um pouco confuso em relação à unidade 4, porque fala um pouco de critérios de qualidade, de novo, mas ele confunde um pouquinho. Então, essa daqui, eu iria mais por uma linha de decorar um pouco mais e se preocupar um pouco menos em entender os fundamentos dessa unidade aqui, tá? Essa unidade aqui é bastante interessante para o nosso dia a dia, para quem trabalha com engenharia de requisitos, fala de uma forma geral como é que você faz para que os seus requisitos estejam fáceis para serem utilizados pelos stakeholders. Como é que você faz para preparar esses requisitos, para que eles tenham qualidade, para criar rastreabilidade e assim por diante. Então, é uma unidade bastante interessante, mas essa aqui dá para você entender bem. Ela é uma unidade muito para ser entendida, não precisa tanto decoreba. Talvez tenha um decorebinho inicial ali de você saber quais são as atividades do gerenciamento, mas depois você entende cada uma delas, tá? A de apoio por ferramentas, eu gosto bastante dela porque ela é simples. Se você entender o que está lá, dificilmente você vai perder pontos nela na prova, tá bom? A gente vai estudar essa daqui, você vai ver que ela é simples, ela tem pouca coisa, uma unidade pequena. Então dá pra gente ganhar pontos na prova, tá bom? Gente, esse aqui é o livro. Isso aqui é um pouquinho de como é a prova. Eu não quero que vocês fiquem preocupados de... mas a prova tem um ponto assim, tem o ponto assado. Nós vamos ver isso ao longo dos vídeos, tá bom? Vocês podem tirar dúvidas pelo WhatsApp tranquilamente, mas rola muita informação desencontrada na internet, tá bom? Você está se preparando? Você está baseado no livro? Sim, esse trabalho aqui é baseado no livro, então você vai estar muito bem preparado para fazer aí a sua prova de certificação. Ok? Gente, estamos finalizando aqui esse primeiro vídeo, é um vídeo introdutório só para você entender. Eu queria que você prestasse atenção só em mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. Como é que a gente dividiu esses vídeos? Esses vídeos, eles têm normalmente 20 minutos de duração. Então, algumas unidades vão ter lá 3, 4, às vezes até 5 vídeos para você ver. Mas por que não mais do que 20 minutos aqui, né, nesse vídeo, nessas informações? Porque é o tempo que você consegue prestar atenção com maior foco. Tá? A maioria das pessoas passa desse tempo, começa a perder o foco. Então a gente vai cortar os vídeos mais ou menos, um pouquinho menos de 20 minutos, tá bom? Quando você pular de um vídeo para o outro, eu sugiro que você levante, tome uma água,
anda para um outro cômodo onde você estiver, se estiver na sua casa, se estiver na empresa, anda, olha ao redor, dá aquela descansada, aquela respirada e volta. Esse 1 minuto, 1 minuto e meio que você faça isso, vai te dar já uma oxigenação ali para você conseguir depois focar de novo e aproveitar melhor o próximo vídeo, tá bom? Não fica vendo muitos vídeos na sequência que você começa a embaralhar as informações, tá bom? Então levanta, bebe uma água, dá uma descansada, também não vai descansar, né? Toda hora que você vê um vídeo, depois descansa 2 horas, aí você não vai conseguir cumprir a sua carga horária. É pouquinho tempo, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, para você conseguir dar aquela espairecida e conseguir focar de novo, tá bom? Pessoal, próximo vídeo a gente já começa olhando a matéria do livro, tá bom? E aí, vamos focar, tem que dar uma estudada boa, tá bom? Você tem uma importante participação no processo de estudo. Não queira tudo de mão beijada, porque não vai dar certo, tá bom? Para você passar, você precisa se esforçar. Tá legal? Até daqui a pouquinho.